Meu nome é Mariana Cunha Firmino, eu trabalho com publicidade e marketing digital desde 2012. Eu fui aluna do curso de monitoramento, inteligência e mídias sociais do IBPAD no final do ano passado e começo desse ano. E o meu objetivo principal agora é me especializar em entender como os dados podem ser usados para se compreender as manifestações sociais e também o comportamento de usuários na internet e de pessoas no geral. Eu queria apresentar para vocês o meu projeto final. A gente foi desafiado pelos professores a criar um relatório de inteligência, né, utilizando todas as ferramentas e o know-how e o conhecimento que a gente adquiriu durante o curso. Então eu queria apresentar para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a Escola Paraísos do Tuiuti, o desfile do Carnaval de 2018. A escolha desse tema foi por conta do período em que eu terminei a formação. O desfile da Escola Paraísos do Tuiuti em 2018 foi um desfile que gerou uma intensa movimentação das paixões políticas também. Então foi um desfile que escolheu trazer a Sapucaí um discurso muito político e engajado com as principais temáticas e problemas da nossa sociedade. Então eles abordaram de maneira bastante direta o racismo, que ainda é muito presente aqui no Brasil. Além do racismo, eles trouxeram também temáticas importantes do nosso cotidiano político, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, além de outros problemas estruturais da nossa sociedade. Então, por isso também a escolha dessa temática. Bem na época rolou todo esse buzz, então eu achei que ali a gente tinha bastante material para conseguir entender o comportamento dos atores nas mídias sociais. Só para refrescar um pouquinho a lembrança de vocês, eu trouxe algumas imagens do desfile que traz algumas das alegorias citadas durante o desfile no dia 11 de fevereiro. Então, principalmente o racismo, a brincadeira com o personagem que faz referência ao presidente interino, Temer, a reforma trabalhista e também os patos. Eu queria falar um pouquinho dos objetivos que eu tive com esse trabalho. Então, de maneira bastante breve, a ideia foi entender as principais conversas dos usuários durante o Carnaval de 2018 em respeito, né, à apresentação da Escola Paraísos do Tuiuti. Uma das outras possibilidades foi delinear as contas e usuários principais disparadores de conversas. Então a gente poderia chamar esses usuários de influenciadores dentro dessa temática. E também o terceiro objetivo foi entender como os sentimentos dos usuários e das pessoas que interagiram sobre esse tema convergiram. Então foi fazer também uma análise de sentimentos. Bom, a metodologia utilizada. Eu decidi utilizar duas ferramentas que a gente aprendeu durante o curso, uma delas a Netlix e a outra Scoop. A Netlix sendo uma ferramenta muito voltada para análise de redes sociais e redes como um todo, e a Scoop muito mais voltada para análise de sentimentos, tagueamento, e ambas as ferramentas também fazem uma seleção e uma coleta de dados bastante fundamentada. Então, as mídias que eu selecionei para esse trabalho foram o Twitter e os blogs da internet, alguns blogs gerais. Fiz uma coleta de 1000 menções e o período utilizado foi uma coleta retroativa anterior ao período do dia 19/2, que foi um dia depois do desfile das campeãs. Então foi coletado aproximadamente 1000 tweets anterior ao dia 19/2. Também os termos de busca que eu utilizei para fazer essa coleta foram, como era um tema bastante particular, eu decidi somente fazer uma coleta com 2 termos principais, Tuiuti e outro hashtag Tuiuti. Como eu também não teria a possibilidade de fazer uma análise completa de mais de 1000 tweets, eu decidi somente fazer uma análise de sentimentos a partir de 20% da amostra coletada. Então, eu analisei 20% somente dos 1000 tweets coletados, aproximadamente. Bom, então eu queria contar para vocês um pouquinho da minha análise da nuvem de palavras, ou word cloud, um método que a gente utiliza bastante dentro da inteligência, dentro da análise de mídias sociais. Então, o que eu encontrei foi que os principais termos utilizados pelos internautas foram Tuiuti, a faixa
presidencial por conta da faixa que o personagem utilizou, Temer, e também a menção à mídia sensacionalista, que é uma mídia online que costuma publicar muitos conteúdos satíricos às principais temáticas do momento. Uma coisa que eu achei bastante interessante também dessa minha análise é que eu não encontrei dentro da Word Cloud menções propriamente ditas ao carnaval, à festa do carnaval. Então eu inferi que a implicação política do desfile da Tuiuti foi muito mais forte do que a estética do desfile em si. Um outro ponto interessante que eu encontrei foi em relação à análise de densidade dos termos utilizados. Como a gente pode ver aqui, o termo Temer foi muito mais utilizado em termos numéricos do que vampiro e vampirão. Eu queria contar um pouquinho para vocês, então, das minhas conclusões em relação à análise de redes em relação a essa temática da Tuiuti e da hashtag Tuiuti no Twitter. Basicamente, eu consegui encontrar 4 grandes clusters relacionados a essa temática, cujos principais nós geradores são 4 tweets diferentes. O maior cluster encontrado foi relacionado a um tweet do sensacionalista, que fez uma piada, uma brincadeira em relação à faixa presidencial do presidente usada pelo personagem vampirão. Eu também encontrei dois perfis de humor que lançaram 2 tweets também que tiveram grande ressonância dentro do Twitter nesse dia. Então foram o perfil do Estagiário Social e o perfil do tweet da Tia Biba 49 também, as duas com temáticas humorísticas. Como 4º maior cluster dentro dessa rede, eu encontrei também um tweet bastante político da deputada Maria do Rosário. Então, esses foram os principais atores no Twitter relacionados a essa temática do desfile do Tuiuti. Bom, passado a análise de redes geradas no Twitter, eu queria contar também um pouquinho como foi feita a análise de sentimentos relacionados aos tweets sobre essa temática. Então, basicamente, o que faz uma análise de sentimento? Ela vai tentar polarizar os discursos encontrados na internet. Então, a gente vai definir critérios para que seja uma menção positiva, uma menção neutra e uma menção negativa. Eu destaco uma certa dificuldade minha, um desafio, por assim dizer, em enquadrar entre o que seria positivo e o que seria negativo em um desfile que foi tão político. Então eu decidi enquadrar todas as menções como positivas, menções que reiteravam e que concordavam com o discurso político adotado pela escola. Os sentimentos positivos gerados foram classificados em pessoas que elogiaram os aspectos técnicos do desfile, fizeram comparações positivas em relação a outras escolas, fizeram comentários positivos relacionados a artistas que comentaram sobre o desfile. Também foi um dos critérios usados para classificar uma menção como positiva. Entre as menções neutras, eu destaco principalmente retweets e pessoas que somente compartilharam notícias de jornal ou que fizeram comentários não explicitamente aderentes a uma positividade ou uma negatividade do desfile. Então, como sentimento negativo, eu decidi enquadrar pessoas que fizeram comparações negativas em relação aos desfiles de outras escolas ou que demonstrou torcer ativamente por outras agremiações, e principalmente pessoas que fizeram comentários negativos em relação à temática do desfile, e especialmente relacionados à condução dos personagens, às alegorias expostas. Isso eu classifiquei como um sentimento negativo. As principais conclusões que eu tirei dessa análise de sentimento foram de que houve realmente um engajamento bastante positivo em relação a essa temática em específico. Então, basicamente, quase 64% das pessoas fizeram comentários que foram criterizados como positivos. Um dos exemplos foi essa pessoa que fez um comentário explícito
de adesão ao discurso político da escola, inclusive mandando parabéns para Paraísos do Tuiuti pela coragem de tratar dessa temática. Também tivemos uma grande proporção de comentários neutros, que foram pessoas e perfis que somente fizeram um retweet ou comentaram alguma notícia de jornal sobre o assunto em si. Tivemos uma porcentagem muito pequena de pessoas que se engajaram negativamente nesse assunto. Principalmente são pessoas que criticaram o conteúdo político do desfile da Paraísos do Tuiuti. Então aqui também tem um exemplo de uma pessoa que fez um comentário irônico em relação ao desfile. Então é importante a gente ter em mente que nem sempre essa análise de sentimentos é passível de ser feita automaticamente por conta da dificuldade de se classificar entre ironias, os sarcasmos, e muitas ferramentas, mesmo automatizadas, ainda não têm esse nível de discurso tão apurado. Então é importante a gente também contar com a sensibilidade, com a experiência do analista que está fazendo essa análise de sentimentos. Bom, eu queria comentar brevemente, para finalizar a apresentação, alguns insights que eu consegui tirar desse estudo de redes e de sentimentos sobre essa temática. Então, basicamente, o que eu consegui descobrir é que as postagens humorísticas praticamente dominaram a cena. Foi muito menos enfatizado no Twitter o desfile em si, a apreciação estética do desfile ou comentários específicos sobre muitas alegorias. Basicamente, o que engajou os usuários foram postagens humorísticas relacionadas a personagens do desfile, e entre elas eu destaco a personagem que se vestiu de vampiro em alusão ao presidente interino Temer. Também eu queria destacar como segundo ponto, o pós-desfiles foi um palco principalmente de discussão política. Então, além das postagens humorísticas e da temática política em si, muitas pessoas também aproveitaram para se engajar e trazerem à tona propostas políticas que estavam sendo discutidas no momento, como a reforma da Previdência, trouxeram à tona linkando com o que foi feito no desfile. Então isso foi uma consequência importante do desfile em si, né? E basicamente também eu concluí que, além das postagens satíricas, humorísticas, também houveram manifestações políticas por agentes políticos, como deputados, tanto da oposição, como a deputada Maria do Rosário, como também da situação. Eu queria contar um pouquinho também do terceiro ponto importante que eu consegui tirar de insight, que foram basicamente assim, as menções positivas e neutras que essa temática gerou no Twitter. Principalmente eu queria destacar as menções neutras, porque como se tratou de um assunto que gerou um buzz muito rápido, quase que automático, quase que instantâneo, houve, na verdade, uma porcentagem muito grande de menções neutras, que foram aquelas menções em que as pessoas somente retweetaram algum conteúdo que achou interessante, uma notícia de jornal. Então, eu acredito que as menções neutras, nesse caso, contribuíram para gerar esse buzz tão grande dentro das mídias sociais, dentro do Twitter. Então, eu acredito que seja uma característica desse tipo de manifestação política circunstancial, que foi a do Carnaval 2018, com o desfile da Unidos do Tuiuti. Eu também queria contar um pouquinho sobre o que eu faria de diferente, como que fica com um aprendizado para os próximos passos e algum estudo a ser feito dentro do monitoramento das mídias sociais. Como um desafio e um próximo passo que eu faria ainda dentro desse estudo seria realizar um mapa, né, um plano de tagueamento, para conseguir automatizar um pouco a coleta de dados, porque eu ainda fiz essa coleta de uma maneira um pouco manual, porque eu não tinha essa sistematização de como eu coletaria esses dados. Então, para uma próxima, a realização de um plano de tagueamento é uma coisa ainda bastante importante, principalmente quando a gente está falando de um monitoramento contínuo, que não foi esse caso, mas para o monitoramento contínuo realmente é um ponto bastante importante para facilitar o trabalho do dia a dia. E finalmente, como um ponto final,
também seria fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, utilizando critérios estatísticos para a gente poder definir melhor o tamanho da amostra e conseguir ter uma maior assertividade das informações que a gente está trazendo para o nosso estudo. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho, do que eu consegui desenvolver como aprendizado do curso de monitoramento e inteligências do IBPAD. Eu também ficaria muito feliz de participar dos próximos cursos, tanto online como presencial. E eu também destaco a densidade e a profundidade com que as informações nos foram passadas durante o curso. Realmente é uma área muito complexa, muito interessante e viva, e eu acredito que o IBPAD, dentro do contexto do cenário nacional, é uma das escolas mais preparadas para passar isso para os profissionais do mercado brasileiro. Então é isso, muito obrigada!